Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o último dia que vamos estar aqui com os amados, nesse período, e tem sido realmente uma bênção. Eu disse ao vosso pastor, pastora Cristina, que senti muita liberdade para ministrar a palavra de Deus neste lugar. E é comum, às vezes todas, como hoje, que eu entro no templo e o Espírito Santo muda tudo. Veja, então eu já sei, quando isso acontece, é porque Deus quer falar, quer tratar com o povo. E quer tratar não só na mente, mas também no coração e em todas as áreas. E sarar a alma. Porque uma pessoa que a alma não foi tratada, ela tem problemas. Por quê? Porque todas as ações, as atitudes procedem da alma. Nenhuma ordem vai para a mente se a alma não sentiu. E é assim que funciona. A Bíblia fala o coração, porque era a forma deles entenderem naquela época. Mas hoje nós sabemos que todos os sentimentos procedem da alma, não do coração. O coração é só um órgão. Veja, que bombeia o sangue, nada mais. Porém, era a forma que os povos antigos entendiam, como se fosse o centro das emoções. E o centro das emoções do nosso povo precisa ser sarado, porque as emoções sofreram muitos anos e muitos não acreditam mais em muitas coisas. E Deus quer restaurar isso. Eu sou portador dessa palavra profética sobre essa igreja. Deus quer restaurar a ousadia desse povo. Estão ouvindo isso? Vou falar de novo. Deus quer restaurar a ousadia desse povo. Ousadia é uma coisa tremenda para o cristão. Ousadia, você perde o medo. Você não tem mais medo da morte. Você não tem mais medo de perseguição. Nada disso. Estão ouvindo isso, os jovens que estão aqui na universidade? Jesus não tem agente secreto. Ele tem filhos que todos sabem que são filhos de Deus aonde andarem. Então não adianta, não dá para se esconder lá na empresa, não dá para se esconder na universidade, não dá para se esconder no bairro onde você mora. Todos saberão que você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, chega de vida de agente secreto e vamos ser filhos reais, verdadeiros. Abram as suas Bíblias, aos Romanos, capítulo de número 8, e vamos ler alguns versículos. Os irmãos que são observadores devem ter percebido desde a outra semana que vocês tiveram outro convidado, que Deus está tratando com esta igreja sobre o Espírito Santo. Voltar a ter verdadeira comunhão e liberdade com o Espírito Santo. Eu não estava aqui na pregação na outra semana. Porém, o Espírito Santo estava conduzindo quem estava ministrando. E no caminho ele já veio falando comigo para tratar sobre esse assunto. Restaurar a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Então, aos Romanos 8, versículo 1, começa assim. Portanto, a vida pelo Espírito, é o subtítulo. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa a Bíblia aberta e olha aqui à frente. Olha aqui à frente. Deixa aí a Bíblia aberta. A gente vai ler outros versículos. Essa é a tradução da NVI. Na tradução de João de Almeida, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Do verbo existir, há. Então, o que a Bíblia está dizendo? O apóstolo Paulo, novamente sendo usado pelo Espírito de Deus, ele está tirando, escute isso. Vocês vão ouvir algo que Deus me fez eu entender sobre estas passagens e uma outra de Lázaro. E eu estava sentado ali enquanto os levitas, cadê os levitas? Eu gosto dos cantores da casa. Enquanto vocês estavam adorando, o Espírito de Deus estava falando comigo e dizendo: aquilo que eu te revelei naquela noite, num domingo, lá em Blumenau, você vai repetir aqui para esses meus filhos.
Então eu sou portador dessa palavra profética, que se você ouvir, não se distrair, você vai sair totalmente diferente do que você entrou. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Não importa a barreira que se levantou nesses anos, não importa o desafio que se levantou, você vai ouvir uma palavra profética que vai quebrar todas as muralhas e o Senhor vai falar com você. Eu não tenho dúvida disso. Eu me segurei ali várias vezes, porque o Espírito de Deus estava falando muito forte comigo. Então começa assim: portanto, agora acabou a condenação. Não existe mais condenação. A Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Como é isto? Pastor, que coisa é essa? Que coisa tremenda é essa? O Senhor vem nos dizer, então, que agora nós não vamos sofrer mais condenação. Eu não estou te dizendo nada, eu só estou lendo a poderosa palavra de Deus. E a poderosa palavra de Deus está dizendo assim: os que agora andam no Espírito não têm mais condenação. Tem um versículo mais para frente que diz assim, ó: nem o maligno não pode mais lhe tocar. Tem que pegar autorização, perguntar para o Espírito Santo: estou querendo cirandar com esse homem. Estou querendo cirandar com essa família. Estou querendo cirandar com o ministério daquela pessoa. Vai lá perguntar para o Espírito Santo. Vai lá perguntar. Você sabe que o Espírito Santo vai responder. Ele vai dizer: esse não, esse é meu, essa é minha. Eu já estou trabalhando com ele e você não vai cirandar mais, porque ele já foi formado e gerado pela minha poderosa palavra. Então vamos acabar de uma vez por todas com esse negócio de você ver vulto subindo nas paredes, de você ter sonho e aquele sonho você acha e que foi demônio que entrou na sua casa. Acabe com esse negócio de uma vez por todas. Eu nasci no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Eu nasci no meio do fogo, do poder de Deus, vendo Deus fazer coisas tremendas, de paralisar. Contei ao seu pastor, num culto a livre, em Pouso Redondo, uma cidadezinha lá do interior de Minas. O padre deu ordem, os jagunços vieram com as peixeiras para nos empurrar. A cidade toda veio lá para o culto a livre, na praça da igreja. E nós estávamos lá, papai disse assim, eu olhei e disse: papai, é melhor a gente nem tirar o microfone e os alto-falantes da Kombi. Ele disse: pode tirar tudo, porque a glória de Deus vai se manifestar neste lugar. É algo tremendo, a minha mente foi lá, eu comecei a lembrar daquilo. Enquanto eu estou lhes falando, eu estou vendo aquilo. Aí a cidade toda ficou afastada, e os jagunços vieram e começaram a dizer assim para o meu pai: pode guardar tudo isso aí, veja, porque é ordem do padre, vocês não podem fazer mais culto aqui. Papai pegou a Bíblia, só estendeu e disse assim: nós não estamos sozinhos e nem no nosso nome, estamos no nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Fique aonde estão e não se movam. Os homens paralisaram, não ia para trás, não ia para frente e não conseguiam fazer mais nada e nem sair do lugar. E aí o papai olhou para mim e disse assim: ei filho, pode cantar os hinos, adore ao Senhor. E eu olhando para os homens e eles querendo se mexer e não conseguia. E eu comecei a cantar, adorar ao Senhor, um hino que acho que todos vocês conhecem. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Nisso o papai entrou ministrando a palavra, fez o apelo, ele só disse assim: agora vai lá e toca cada um deles, que eles vão voltar a andar. E fui tocando e disse: chegou Jesus, e eles vinham recebendo a Cristo. O povo, quando viu aquilo, veio correndo todos para lá para ver o que tinha acontecido. Papai fez o apelo, 42 almas se entregaram para Jesus, e no meio deles uma pessoa lá, veja, e disse assim: eu sei que vocês querem um lugar para fazer culto, a minha casa está aberta, podem fazer o culto hoje lá na minha casa. E reuniu aquele povo que não cabia dentro da casa. Hoje tem uma grande igreja de adoração ao Senhor naquele lugar, para a glória do nome do Senhor. Restaure a ousadia que o Espírito de Deus quer te dar. Portanto, agora não há mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe o que é o em? Tem professor de português aí? O em é dentro de. Isso que é o em na Bíblia. No original é: para os que aceitaram
entrar aonde Jesus foi cortado. Meu Deus. É isso. Por lá nasceu a igreja. Quando ele foi cortado, estava nascendo a igreja. E quando ele quer guardar, proteger alguém, ele diz: vem, entra no seu Senhor. Por quê? Porque para chegarem até nós, vão ter que passar por ele primeiro. Que lugar você quer viver? Quem você quer que os homens vejam? O velho homem, a velha mulher, o velho jovem? Ou alguém que serve a Cristo e não tem mais condenação? Por que precisamos do Espírito Santo? Escrevi aqui algumas coisas. Primeiro, para termos vitória sobre o pecado. Está aí o pecado, nos rodeia todos os dias. Você levanta de manhã e eu também. Vem o velho eu, é assim, a nossa velha natureza, ele bate lá. E aí? Então, como é que é? Leandro, Daniel, é assim? Ruth, e aí? O que você vai fazer hoje? Vai ser o velho Daniel? Vai ser o velho Leandro? Ou vai ser o novo Daniel, o novo Leandro? E aí, você, em função da experiência do dia anterior, você vai tomar decisão. E vai dizer: ontem eu não estava em ti, Senhor, e eu só sofri. Sabe de uma coisa? Chega de sofrimento. Hoje eu quero ver a tua mão. E hoje o velho Daniel morreu. E hoje vai nascer o novo Daniel. Ah, que coisa. A escolha é tua, é minha, nossa escolha. Você quem vai escolher. Ninguém pode escolher por você. Entenderam? Não vai ter profecia para te dizer: eu fiz você escolher. Não existe. O véu se rasgou de alto a baixo. Quem rasgou foi o Senhor. Deus foi lá e rasgou. Se ele rasgou, para poder costurar, só se vier uma linha do céu. E Deus não vai mandar a linha do céu para costurar o véu de novo, porque ele abriu para todos entrarem no lugar santíssimo e para ouvir novamente Deus falar. Para isso o véu se rasgou. E tem um monte de crente querendo costurar o véu. E aí corre em rancho de profeta para ver. Diz aí, irmã, o que Deus tem para mim? Vai para o templo, vai para o lugar santo, Deus vai falar com você, porque o véu se rasgou e não há mais intermediário a não ser Jesus Cristo, que tem o sinal dos cravos na mão, nos pés, e tem o sinal dos espinhos na sua testa. É este. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher que Deus deu poder para mudar a sua vida, para dirigir a sua vida. E tem cristãos, veja, que ainda vivem esse evangelho da pressão, profetizando o namoro, profetizando o casamento, o noivado. Não tem aqui na Bíblia, eu já li ela dezenas de vezes. Não tem aqui. E profetizou, veja, o noivado de tal pessoa. Estão ouvindo isso, jovens? Não existe isso. Sabe o que existe? É jovens cheios do Espírito, que Deus já preparou alguém para você lá no ventre da mãe, daquela pessoa, ou do rapaz, ou da moça, cheio da graça, cheio do Espírito. E aí ele vai encontrar, fazer vocês dois se encontrarem, e você vai saber: esta é a pessoa que Deus preparou para mim, é o diamante de Deus na minha vida. É isso. Então não fique esperando, veja, que alguém vai profetizar para você. Porque não tem isso na Bíblia. O que tem são pessoas que vivem cheios do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, Deus faz o outro cheio do Espírito preparado para ele, se encontrarem. Meu Deus. Tudo bem? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o versículo 1. O versículo 9. Ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, eu amo a Bíblia por causa da simplicidade, ela é tremenda, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Os irmãos percebem que a gente inventou um evangelho diferente? É o evangelho do jeitinho brasileiro. Eu não estou muito bem, mas Cristo ainda continua falando na minha vida. Não tem isso, nós que inventamos isso, irmãos.
Ou Cristo está falando e você está andando conforme a vontade dele, não tem meio termo. Eu estou mais, como você está, irmão? Estou mais ou menos. De vez em quando dá, eu vou na igreja. Quando é possível, até oro, me lembro. A Bíblia, faz um pouquinho de tempo que eu não leio, mas o irmão sabe como é. A vida agora é ocupada e tem Instagram, tem Facebook, tem Netflix, tem tantas outras coisas mais. Enfim, por que ler a Bíblia? Não dá tempo. Oração é a respiração da alma. Um cristão que não ora, a alma dele está morrendo. Não respira. Um cristão que não medita na palavra. Irmãos, escute isso. O que é a palavra de Deus? Se você pegar 1 grama de urânio radioativo, 1 grama, é uma pedrinha minúscula, cabe assim no meio do dedo. 1 grama de urânio radioativo, e alguém tocar, se você tocar e pegar na sua mão, você vai tocar 1.650.000 pessoas, e você vai passar radiação para essas 1.650.000 pessoas. 1 grama. Eu gostaria de perguntar aos irmãos nesta noite, quantas gramas de urânio radioativo tem aqui nessa palavra? Se uma palavra pode mudar o mundo, uma. Tem poder. Essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. Quando o muro de Berlim caiu, eu estava numa cidade próxima na Alemanha, eu recebi a notícia. Irmãos, é coisa de louco o que eu vou lhes contar. Em vez de quando eu ia lá para Berlim e ficava andando no muro com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, Tu vai derrubar esses muros. E eu vou entrar com a Tua palavra. Várias vezes tentei entrar com Bíblia e me seguraram, queriam me prender. Veja, e depois eu saía. E naquele dia, quando eu cheguei, peguei o carro, fui correndo para lá. É possível isso lá nas autobans, não tem limite de velocidade, alguns trechos. E em questão rápida fui, 400 e poucos quilômetros. E aí, quando eu cheguei, o trator estava começando a levantar pá para bater, para quebrar o muro. Se você olhar na internet, você vai ver um homem lá de bigode, quase sem cabelo nenhum, com a Bíblia levantada, glorificando ao Senhor e vendo o muro cair. Quando o muro caiu, eu pulei em cima dos escombros, e aí o policial veio, que era o chefe da guarda, com a metralhadora. Antes ele vinha com ela em pé, aí agora a metralhadora estava caída para o chão, direcionada para o chão. Ele olhou para mim e disse: eu conheço o senhor tentou entrar com Bíblia aqui, mas aquela época eu não podia, agora eu não posso tocá-lo. Eu disse: o senhor não pode me tocar, mas o meu Jesus vai tocá-lo hoje. Ele olhou e disse: é sobre Jesus que o senhor quer falar? É sobre ele. Então espere um pouco. Foi lá até a casa da guarda, chamou todos os soldados, ele era o chefe da guarda, e disse: um homem quer falar sobre Jesus para todos nós, e nós vamos lá ouvir. E aí apresentou, não sabia meu nome, não perguntou meu nome, não sabe até hoje, mas sabe o nome do meu Jesus. Ele disse: esse homem vai falar de Jesus. E quando ele abre a boca, entra uma paz no coração que a gente não consegue explicar. E eu comecei, ele disse: pode falar para nós. Preguei o evangelho, fiz o apelo, todos eles vieram para frente. Quando o chefe da guarda veio, todos os outros vieram também. Veja, e o Senhor tocou aquela vida. Ele disse: eu sei que o senhor quer falar de Jesus para mais pessoas, o senhor não precisa ir para lá, nós vamos mandar os ônibus buscar nas vilas, aonde tiver gente, e vamos encher os ônibus, e vão trazer aqui na praça, e o senhor vai falar desse Jesus para eles. E vinham os ônibus lotados, e eu glorificando a Deus, e falando a palavra do Senhor, Jesus curando, salvando. Irmãos, foram tantas horas que eu não tinha mais força nas pernas. Veja, ele ficava esperando, ficava sentado lá na guia, na plena praça em Berlim, e quando chegava o ônibus, Deus me dava força, eu ficava em pé e começava a falar a palavra. Falei palavras em alemão que eu não sabia nem traduzir. O Espírito Santo me tomou e a glória de Deus tomou aquele lugar. E de vez em quando eu ouço notícia até hoje, encontro às vezes pessoas que receberam a Cristo lá naquele dia, para a glória do Senhor. Jesus te chamou e me trouxe aqui para dizer: esse povo é separado, é escolhido, porque Deus quer usar vocês com poder. Restaura o poder do Espírito de Deus na vida de cada um de vocês. É claro o versículo. Não tem como escapar. Versículo 9, ele diz: entretanto, vocês não estão mais sobre o domínio da carne. Aqui, está claro. Por que você continua com essa tristeza? Por que você continua com essa mágoa? Por que você continua dizendo que não é para você? Se você pôs o pé dentro deste lugar, foi Deus quem te trouxe, e tudo que é falado aqui é para você, é para a tua família, é para os teus filhos, é para a sua esposa, é para o seu esposo, é para a tua casa. Deus quer te usar de forma diferente.
Ah, mas pastor, eu já tenho tanta idade. Veja, você quer falar de idade? A minha companheira de evangelismo no bairro Campestre de Santo André tinha 92 anos. Quando eu chamei pessoas para sair para evangelizar o bairro, ela foi a primeira a aparecer. Está aí, minha esposa é testemunha. Falou, pastor, eu conheço o bairro, eu nasci aqui, eu conheço todo mundo. Eu posso sair com o senhor? Glórias a Deus, vamos. E era casa de ricos, eles tinham aqueles aparelhos, veja, que com as câmeras. Então, se eu tocasse, eles nem iam abrir. Era assim, eu ficava do lado, e aí a irmã Maria tocava, eu disse, pode chamar. Tocava, aí quando eu só ouvia que a pessoa dizia, ah, é a senhora, dona Maria. Espera aí que já estamos abrindo. Abriu o portão, quando abriu eu entrava junto. Aí ela dizia, esse aqui é meu pastor. Oh, que coisa gloriosa. Aí ele dizia assim, ó, se precisar, ela tinha algumas famílias que falavam alemão, se precisar ele fala alemão. O senhor Kelly vai falar de Jesus em alemão para o senhor. Oh, que coisa tremenda. À noite estava lá a família e recebia Cristo como seu Senhor. O Senhor te chamou para voltar a ter ousadia. Por quê? Porque você é do Espírito, não é mais da carne. Por que precisamos do Espírito Santo? Para ter vitória sobre o pecado. Olha só. Essa menina linda que Deus me deu. Ainda bem que ela entende bem as loucuras que Deus faz com a gente. Deus faz cada loucura com a gente, né, amor? Voltando de um congresso de jovens, bem no período de carnaval, era o primeiro dia de carnaval, em Santo André. Estavam passando ali numa avenida, chama Queiroz Santos, tinha um salão muito grande, e era o primeiro dia do grito de carnaval. Já estávamos cansados, enfim, já era um pouco tarde, e era o horário que começava o baile, estava aquele monte de gente na calçada, acelerei para ir embora logo para casa, vem Jesus. Tudo bem, Jesus. Jesus. Estão vendo isso, jovens? Jesus quer falar. E ele disse assim, não, filho, não terminou o trabalho. Compra ingresso e vai lá dentro, que eu vou te dizer o que é para fazer. Tá bom assim para você, meu irmão? Mas peraí, pastor, espera um pouquinho, para tudo. O senhor saiu do congresso, a glória de Deus estava lá sob lugar, e agora você vai para o salão de baile. Gritou de carnaval, meu irmão. Não posso perder. A pergunta é, quem falou? Entendeu isso? Quem está falando na tua vida? Quem falou na tua vida? Quem falou para você tomar essa decisão? Quem falou para você achar que a vida é dessa forma que você está vivendo? Quem falou? Esse é o segredo. Falei para minha esposa, tem trabalho ainda. Ela disse, Jesus falou? Falou. Então vai. Falei, vou entrar lá no baile. Ela falou, vai, vou estar aqui orando. Obrigado, minha amada, minha companheira. Comprei o ingresso. Imagina, fardado de pastor. Na minha igreja tem que ir com farda. Aqui eu estou à vontade. Sem gravata, sem paletó, que maravilha. Veja. E aí estava lá com a farda todinha. Então era o meu uniforme do baile de carnaval. Entrei, ele falou, no meio aquelas pessoas pulando, outros gritando, seminus, daquela forma toda, alguns já bêbados. Enfim, eu levantei as mãos no meio do salão e comecei a glorificar o Senhor. Talvez quem estava ao lado que ouviu foi abrindo uma clareira e foram saindo disso, entrou um louco aí. Veja, que esse homem está fora do lugar dele? Que esse homem aí? E foram se afastando, e eu fui ficando cada vez mais sozinho, e a glória de Deus ali, eu sentia o poder de Deus sobre aquele lugar. Deus, eu não sei o que tu vai fazer aqui, Pai, mas eu estou aqui para te obedecer, que o teu Espírito faça o que tem que ser feito neste lugar. Toma, Senhor, a vida dessas pessoas. Senhor, eles são teus, eles não são para o inferno. E comecei a clamar, a glorificar, veja, e saltar. Eles falaram, é um louco, abriu uma clareira onde eu estava. Olhei no relógio, era 11h40, por aí, 11h45. Terminei a oração, voltei para o carro e fomos embora. No outro dia, quando estamos voltando do mesmo horário do congresso, quando eu olhei, não tinha ninguém, só um senhor lá perto da portaria varrendo. Parei, fui lá, ele falou, o senhor também veio pedir a devolução do ingresso? Assim, que devolução do ingresso? Ele disse, o senhor não está sabendo? Veja, não tem mais carnaval aqui. Ontem, às 11h50, 11h40 e pouco, veja,
pegou fogo nos cabos dentro da parede e ninguém conseguiu mais trazer energia elétrica aqui para dentro. Quando tentamos buscar energia elétrica no prédio ao lado, pegou fogo em todos os cabos dentro da parede, nos cabos do prédio. E eles pararam, para aí, porque aí deve ter o dedo de Deus. Ah, deve ter o dedo de Deus. Que essa palavra profética sobre a sua vida, aí tem o dedo de Deus. Na sua vida, na sua casa, tem o dedo de Deus. E quando tem o dedo de Deus, homem nenhum pode pôr o dedo. Veja, eu glorifiquei ao Senhor, eu glorifiquei ao Senhor. E disse, esse é o meu Senhor, esse é o meu Senhor. O homem não entendeu nada, voltou a varrer. Passou alguns dias depois, eu passo lá, estava inaugurando uma igreja para adoração ao Senhor. E Deus tinha me dito, aqui será lugar de adoração ao meu nome. E eu glorifiquei ao Senhor. Deus te chamou para você fazer a diferença no meio dessa geração. Deus quer restaurar novamente a sua fé e a sua ousadia e tirar todo o medo. Para que quando você abrir a sua boca, todos saberão que é o Senhor que está falando na tua vida. Por que preciso do Espírito Santo? Para vencer o pecado. E o pecado virar coisa do passado. E você nem lembrar mais dele, porque você está vivendo as coisas do céu e não tem mais tempo para o pecado. Segundo item, por que preciso do Espírito Santo? Para dar testemunho de Cristo com sucesso. Quantos irmãos que estão aqui nesta noite que sonham ver esse templo lotado de ter que pôr cadeira? Algumas mãos não levantaram, você não quer ver? Veja, então, quantos? Levante, eu queria te ver novamente. Glórias a Deus. Sabe quem são os instrumentos para encher essa casa? Eis aqui os instrumentos para encher essa casa. Todas as ferramentas Deus já te capacitou. Não sei falar, pastor, o Senhor te dá a palavra. Eu não tenho forças para ir lá, o Senhor vai te dar forças. Eu não sei exatamente o que dizer, o Senhor vai te dizer o que dizer. A minha saúde está comprometida, Ele vai te curar, vai te sarar, e você vai falar que Jesus te curou. Veja, qualquer desculpa que você tiver, o Senhor tem solução. Mas eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar em 3 empregos para sustentar a família. Deus vai te abençoar, vão te dar um aumento, um emprego só é o suficiente, e você vai prover para a tua família, e você vai ter tempo para adorar ao Senhor, e dar testemunho de Cristo com sucesso. Já pensou? Você começar a vir para a igreja e dizer, eu não posso ainda ir para a igreja no culto agora, porque eu ainda não consegui convencer ninguém para levar. Está aí minha esposa, testemunha. Tinha dia que era assim, eu falava, amor, vai de carro para a igreja, porque eu preciso de falar de Jesus para alguém e levar alguém para o culto. Eu ia a pé. E olhando nas ruas, encontrava alguém já, olha, eu vim aqui para falar de Jesus, eu quero te convidar, nós estamos agora, o culto vai iniciar, você não quer me acompanhar? Veja, e quando menos espera, daqui a pouco eu estava chegando com várias pessoas para a glória do Senhor, chegava na hora do apelo, estavam se entregando para o Senhor, e eu no meio deles, abraçando cada um deles, e glorificando e chorando na presença do Senhor. Teve um ano que nós ganhamos 475 almas para o Senhor. Você entende o que é isso? Era assim, eu pedia, falava com os irmãos antigos, os irmãos mais velhos, veja, não vinha ninguém. Sabe o que Deus começou a fazer? Salvar, e aí os novos convertidos vinham e nos acompanhavam para pregar. Está aí minha esposa, testemunha. A gente ia para a igreja à tarde, orava, de joelhos, Deus nos enchia do seu Espírito, pegava os novos convertidos, dava-lhes graça e sabedoria, que ensinávamos a palavra para eles, e eles iam evangelizar, e voltavam cheios da unção, porque muitas pessoas eram tratadas pelo Espírito de Deus, outras curadas, outros demônios batiam em retirada, e feliz, e à noite tinha as vans, que eles mesmos compraram. Meu Deus, não dá nem para dar um glória a Deus aí? Não dá?
Eles se ajuntaram e disse: agora nós temos que buscar essas pessoas que nós estamos falando de Jesus. Eles anotavam o endereço, ou era na favela, ou era em outro lugar, em um bairro. À noite, os irmãos saíam com as vans, iam buscar essas famílias, e aí tinha cadeiras especiais para eles, pastor, tudo almofadada, tudo na frente, enchia aquelas cadeiras. E aí eu olhava para aquela gente e dizia: chegou salvação. Chegou salvação na vida de cada um de vocês, na hora do apelo. Irmãos, eu vi Jesus, eles trouxeram um homem bêbado, veio carregado. Na hora que eu impus a mão sobre a cabeça dele, veja que ele veio para frente, o efeito do álcool saiu imediatamente, e ele voltou ao normal, estava entendendo tudo, respondeu a oração responsiva, recebeu a Cristo, e saiu sem efeito nenhum do álcool. Eu vi isto. Nós trazíamos os pedintes, eu fiz um coral de pedinte. Debaixo da ponte nós pegávamos, veja, e aí trazíamos, lavávamos eles, as mulheres davam banho nas mulheres, os homens nós lavávamos eles, alguns nós esfregávamos as pernas, tinha fezes, veja, que tinha ficado seca, colado nas pernas. Nós íamos lá, lavávamos eles, dava roupa, dava comida e levava eles para o culto. Chegava na hora do apelo, recebiam a Cristo. Muitos deles saíam dessa vida, saíam das drogas, saíam da cachaça, voltávamos, levávamos para a família e foram integrados novamente. E agora começavam a ganhar a família para Jesus e trazer os familiares para a glória do Senhor. Era uma igreja sede, eu não era o pastor da igreja, eu era só um pastor auxiliar. Aí alguns catedráticos, especialistas lá, pessoas que se sentiam donos da igreja, começaram a se sentir incomodados. Falou: pastor, fica trazendo essa gente pobre aí, miserável, veja, esses pedintes aí, onde já se viu, aqui é uma igreja sede. Aleluia. Tiraram as manoplas do registro para mim não dar mais banho neles. Aí você pensa que eu me preocupei? Eu glorifiquei ao Senhor. Eu disse: se tem gente contrária, Deus está nesse negócio. Falei com um colégio que tinha do lado, né? Veja, era um CEAR de criança. Veja, a prefeitura abriu, está liberado para o senhor pode dar banho, pode usar, podemos dar lanche, pode fazer o que quiser. Veja, era bem pertinho da igreja. Aí antes do culto levávamos os pedintes para lá, dávamos banho, lavávamos eles, davam comida, roupa, ainda tinha gente ajudando, levávamos para a igreja e Jesus continuou salvando, continuou curando, restaurando vidas. Por quê? Porque agora os jovens, os irmãos tinham ousadia, estavam cheios do Espírito de Deus e não andavam mais segundo a carne. Quem não gasta tempo mais com a condenação, gasta tempo com a salvação. Meu Deus, já tinha ouvido isso na igreja? Nunca tinha falado isso. Não passou na minha mente, eu só abri a boca. Meu Deus. Por que preciso do Espírito Santo? Para dar testemunho de Cristo com sucesso. Sabe que horário que era os cultos ao ar livre quando caiu o comunismo na Alemanha? Veja, eu frequento muito a Alemanha, veja, por ser descendente de alemãos, trabalhei lá, enfim. Era assim, começava meia-noite, culto ao ar livre. Cadê os jovens? Jovens, vai ter culto ao ar livre, meia-noite. Aí, cadê os jovens? Mas amanhã eu tenho que levantar cedo, pastor. Você quer saber? Veja, nenhum deles falavam que tinha que levantar cedo. E todos eles levantavam cedo. Eles iam com prazer. Alguns deles terminavam o culto a livre e ficavam pregando o evangelho nas ruas, até o horário de ir para o trabalho. E iam direto das ruas pregando o evangelho para o trabalho no outro dia. E Deus restaurava as forças. Que coisa gloriosa. Ele falava assim, um deles falava assim: pastor, eu estava gastando a minha vida na night e me destruindo. Agora eu estou ganhando vida na night. O senhor quer que eu pare? Não paro, não dá para parar. O senhor pode ir embora 2, 3 horas da manhã, mas eu vou ficar. Ele disse: nós vamos ficar aqui pregando o evangelho, ganhando almas para o Senhor, e vamos direto para o trabalho. E o Senhor ainda vai abençoar o dia de trabalho, e nos dá graça, nos dá unção. Que coisa, o que é uma pessoa que restaura a ousadia, que restaura o poder do Espírito Santo? Ninguém pode segurar. Saí do culto e quando foi para meia-noite e pouco, estou passando numa praça bem em Leipzig, que era uma cidade onde o comunismo tomou, e vovô morava, era de lá, descendente de lá, e aí estava lá visitando a empresa, e quando eu cheguei numa praça, tinha um irmão em cima de um caixote de maçã,
com microfone e uma caixinha do lado. Veja, uma irmã com violão, viu, levitas? Uma irmãzinha com violão cantando hinos em alemão e outros entregando folheto. Não conhecia nenhum deles. Eu não conhecia, mas o Senhor sabia cada um deles. Peguei alguns folhetos com um dos irmãos, fui entregar folheto. Nisso o irmão que estava com o microfone na mão, olhou para mim, veja, tomado pelo Espírito, diz: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus por aquele irmão que acabou de chegar. Não sabia quem eu era, da onde eu era, nem se eu era crente. Eu gosto das coisas do Senhor, porque elas são tremendas. Elas quebram todos os parâmetros humanos, elas quebram todas as ilhagas, ela arrebenta todas as correntes. Eu acho fantástico isso. Você está preparado para ouvir Deus falar e dar uma guinada na tua vida? Deus quer encher esse templo ao ponto de não ter mais lugar aqui, e vocês terem que mudar deste lugar, porque vai caber pessoa, veja, no outro lugar não, mas aqui. É isso, Deus tem plano, tem projeto e tem pressa. Pare, não é hora mais de dormir, é hora de acordar, é hora de levantar e ser cheio do Espírito Santo. Todos os hinos que vocês cantaram, convidando o Espírito Santo a trabalhar. Preste atenção, não foi, levitas? Todos os hinos, vocês falam de soldado, de força, enfim, e de Espírito de Deus. Pare, pense, por que Deus está tocando o coração de vocês? Por que Deus trouxe o pastor na outra semana e veio aqui falar sobre frutos do Espírito? Eu não conversei com ele, não conversei com o pastor Leandro, veja, nem tocamos no assunto. Não precisa, porque o Espírito Santo cuida de vocês, Ele ama essa igreja, Ele tem plano e projeto para esta igreja. Cheguei perto dele e disse assim: meu irmão, deixa assim por enquanto, meu alemão não é suficiente para pregar, eu tenho algumas dificuldades, meu alemão é muito técnico, na universidade aprendi para cálculo. Aí ele pôs a mão no meu ombro e disse assim: meu irmão, abra sua boca e fale, porque o Senhor é contigo. Meu Deus, que essa palavra profética sobre vocês? Abre a sua boca e fale, porque o Senhor é contigo. Medo do que você tem? Falei, me dá esse microfone. Me dá esse microfone agora. Tá, peguei da mão, subi no caixote de maçã, comecei a pregar, comecei a falar palavras que não tinha ideia do que eu estava pregando. Veja, era o Espírito de Deus. A multidão foi ajuntando gente. Já era quase 1h pouco da manhã. Veja, e ninguém tinha pressa em sair. Que coisa tremenda. Quando o Espírito de Deus está no lugar, ninguém quer sair daquele lugar. Quando o Espírito de Deus está na igreja, o povo não tem pressa. Ele quer ouvir Deus falar, porque sabe que Deus vai mudar vidas. Nisso, no meio da multidão, um homem que se destacava de todo mundo, 2,10 metros, gritou em alemão: Ich habe eine Frage jetzt. Eu tenho uma pergunta agora. Já viu o culto livre? Alguém faz isso? Eu não. Mas Deus faz como Ele quer, trabalha como Ele quer. Aí abriu uma clareira, mas nem precisava, dava para enxergar ele no meio, vendo por cima de todo mundo. Eu disse: pois não, qual é a pergunta? Ele disse assim: o que é que o teu Jesus pode fazer por mim que o meu dinheiro não faça? Depois eu descobri, ele era o segundo homem mais rico da Alemanha. Aí eu perguntei: para quem? Para Jesus. Então, Jesus, o que eu respondo para este homem? Aí vem Jesus, disse assim: responde para ele que o dinheiro dele não compra passagem para ir para o céu, só o meu sangue. E que o dinheiro dele não dá noite de sono, porque eu tirei o sono dele faz 2 semanas para trazer ele aqui hoje e receber salvação. Oh, que Jesus glorioso! Jesus trabalha antes de você, Ele já prepara tudo para você. Você é só servo e o Senhor só quer te usar, veja, como servo. E uma hora Ele não quer te chamar de servo, Ele quer te chamar de amigo. Amigo, tem trabalho para você, mas eu já preparei tudo. Eu vou te dar palavras de alemão que você nem sabe falar, mas eu vou falar, e eu vou colocar situações na vida das pessoas e vou levar elas lá, e eu vou tocar naquelas vidas, porque eu sei o que elas precisam, e chegou o dia da salvação delas.
Quando eu disse ele deu um grito, irmão. Quando eu falei isso para ele deu um grito, levantou a mão e disse assim: Jesus, eu preciso desse Jesus agora. Abriu aí o caminho, ele veio gritando: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. E se ajoelhou, sem eu mandar se ajoelhar, sem nada, e impus a mão sobre ele. Ele recebeu Cristo como seu Salvador, e o culto foi tremendo, veio outras pessoas, e aí ele ficou esperando o culto terminar. Já era quase 3 horas da manhã, 2h40 mais ou menos, e aí quando terminou, ele me procurou e disse assim: o senhor não poderia ter a minha casa comigo? Eu disse sim. Ele falou: eu queria que o senhor falasse desse mesmo Jesus para a minha família. Acompanhei ele, veja, ele morava numa vila, a vila morava toda a família dele, ele construiu uma vila enorme num bairro fantástico da Alemanha, e aí o que ele fez? Mandou chamar toda a família e levou para o salão de festas. Até o bisavô, eu soube, 98 anos, sentaram tudo assim, nas cadeiras. O bisavô sentou bem pertinho de mim. Ele não perguntou meu nome e me apresentou de novo igual o guarda. E disse assim: encontrei esse homem lá na praça em Leipzig. Enquanto ele abriu a boca e falava do Jesus dele, entrou uma paz na minha vida que eu não consigo explicar. E ele vai falar desse mesmo Jesus para vocês. Oh, que coisa! Novamente, eu amo essas coisas, irmãos. Por quê? Não tem o homem aí, acabou. Entenderam? Não tem a mão do homem, não tem nada. Eu não fiz nada. Eu era só servo e nada mais. Só canal. É para isso que Jesus te chamou. Só que quando você se torna canal, a unção de Deus que Ele vai te usar, fica em você também. Meu Deus. Comecei a pregar o Evangelho. Quando eu fiz o apelo, aquele velhinho de 90 e quase 98 anos, ele foi o primeiro a se levantar. Ele falou igualzinho tinha falado aquele irmão. Ele disse assim: esse Jesus eu quero. Em alemão é assim, ó: Ich brauche diesen Jesus jetzt. Eu preciso desse Jesus agora. Nossa, aquilo, quando ele falou, ficou em pé, eu abracei ele, aí a família toda começou a vir para frente. Ele transformou agora aquele salão de festa em uma igreja para adorar ao Senhor. A família toda dele receberam a Cristo. Ele tem sustentado missionários na África. Veja, já criou uma escola, está fazendo um hospital. Vidas estão sendo tocadas profundamente. E Deus tem usado ele poderosamente. Porque um dia aquele homem foi usado em cima do caixote de maçã, diz assim: abra tua boca e fala, porque o Senhor é contigo. Ei, abra tua boca e fala, porque o Senhor é contigo. Não temas. Essa é a palavra que o anjo disse para Maria. Por que preciso do Espírito Santo? Para dar testemunho de Cristo com sucesso. Porque eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Não adianta eu apresentar para as pessoas o meu diploma de doutorado. Eles não vão falar: peraí, então se ele tem doutorado, então eu quero ir para essa igreja, porque quem sabe eu também faço doutorado. Não dá ninguém. Entendeu? Isso não atrai ninguém. Agora, quando a pessoa sabe que Jesus te transformou e você vive uma nova vida, não tem mais ansiedade. Teve um aleluia, que maravilha. Aleluia, minha irmã. Não tem mais ansiedade. Você poderia me questionar: pastor, o que você está inventando? Como é possível alguém não ter ansiedade? Nós estamos no século da ansiedade. É isso mesmo. Todos dizem século da ansiedade. Nível de suicídio a nível mundial é o mais alto nas últimas décadas. Sabe o que você deveria fazer? Glorificar o Senhor, porque Deus te colocou exatamente nesse século para fazer a diferença. Quando chegarem em você, acabou a ansiedade. Que bom que você está glorificando ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Eu costumo dizer, essa palavra eu que inventei, tá bom? Não tem no dicionário. Veja, quando você tem um problema, você vai comprar um remédio, ou o médico te dá um remédio. O remédio remedia, por isso que chama remédio. É para remediar. Ele não cura, ele remedia. Mas eu conheço
um que chama-se curédio. Ele não remedia, ele cura. Quando você toma uma dose que sai daqui, da poderosa palavra de Deus, se prepara para ser curado. Se prepara para ser curado. Mas a ansiedade me tira o sono. Se prepara para ser curado e você vai voltar a dormir em paz. Mas a ansiedade tira a minha alegria e eu não tenho quase nem força para trabalhar. Se prepara, porque o Senhor vai te curar da ansiedade. Mas eu faço terapia, eu consulto a psicologia, enfim, e a filosofia. O Senhor tem poder para sarar, e qualquer ansiedade bate em retirada e não encontra mais a tua vida. Eu sei o que eu estou pregando aqui nesta noite. Uma irmã que vários meses não ia mais para a igreja, eu e minha esposa fomos visitá-la, ela estava na cama, não tinha força para levantar, pastor. 3 ou 4 remédios, tarja preta, um deles ela tinha pagado mais de R$700, e estava sob o efeito daqueles remédios. Eu falei, viemos aqui para orar pela irmã, e levar, a irmã vai para o culto hoje à noite. E ela quase nem falava, não tinha voz. Não vou, pastor, estou aqui. Eu acho que eu não saio mais dessa cama. Eu olhando para aquela irmã e Jesus falando assim, hoje eu vou curar essa minha filha. E hoje à noite ela vai estar me adorando na igreja. E olhando para ela e sabendo, eu disse, então minha irmã, por quê? Ela falou, estou no efeito desses remédios, tudo tarja preta, eles são caríssimos, pastor. E preciso tomar eles, senão eu nem sei mais o que é da minha vida. Peguei um cesto de lixo, tem um cesto de lixo aí minha irmã? Tem, está ali no canto. Peguei o cesto de lixo, levei perto do criado mudo, minha esposa está aí, veja, ela sabe, meu marido é meio louco mesmo, veja, e coloquei do lado do criado mudo, irmã, vamos fazer o seguinte, chegou a tua cura hoje, chegou a tua cura, porque Jesus está neste lugar, veja, pega esses remédios, não sou eu que vou jogar no lixo, a irmã vai jogar um por um e já vai dando glória a Deus, porque chegou a sua cura. Mas pastor, é muito caro. Os mais caros primeiro então, minha irmã. E ela, esse aqui custou 700 e não sei quanto, esse 400, e vai jogando, e vai jogando. E eu dando glórias a Deus, porque eu já sabia o que Jesus ia fazer. Você entendeu? Veja, eu vi esses dias na revista Veja, uma pessoa dizendo assim, são loucos crentes que ensinam que quem tem fé, e se a fé é restaurada, que toda a ansiedade não vai mais fazer parte da sua vida. Olha lá, na Veja saiu, 3, 4 semanas atrás. E eu lendo aquilo e dizendo, glórias a Deus. Glórias a Deus, eu conheço um Jesus que cura a ansiedade assim. Ele fala, em nome de Jesus, a ansiedade, acabou o teu tempo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho orado pelo telefone por pessoas com ansiedade, 3, 4 horas da madrugada, que me encontram no meu telefone. Pastor, eu já não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu disse, eu sei o que você vai fazer. Você vai entregar para Jesus, a tua fé vai restaurar e você vai ser sarado agora em nome de Jesus. É isto, é isto. Mas eu já sou crente, então se entrega para Jesus de novo, porque você se perdeu no caminho. Querem ver o que Deus me revelou há algum tempo atrás? Estava em Blumenau, num culto de domingo. E Deus tinha me dito assim, quando eu estava indo de Timbó para Blumenau. São 30 e poucos quilômetros. Minha esposa sabe, ela já sabia. Às vezes eu estava dirigindo em silêncio e Deus falando comigo. Veja, o pastor não tinha dito nada. E Deus falando assim, hoje é você quem vai pregar. E eu vou te dar a palavra. Tudo bem para você, meu irmão? Tudo bem? Talvez você poderia pensar assim, pastor, o senhor esteve na NASA, então o senhor é especial, Deus trata você diferente. Quer saber? Não serve para nada eu ter estado na NASA. Se eu pensar que eu vou pregar porque eu estive na NASA, não serve para nada, é um lixo. Sabe o que eu preciso? Levantar de madrugada, às 3 horas, e dobrar isso aqui, ó. Fazer isso, ó, e falar com o Pai. Isso é tremendo, o céu se abre. O céu se abre, está aí, minha esposa é testemunha. Às vezes ela levanta antes de mim, quando eu acordo ela já está lá de joelho, às vezes eu acordo antes dela, quando ela levanta eu já estou de joelho, e daqui a pouco a glória de Deus está sobre nós. Que coisa, o dia é diferente. A madrugada já foi aos pés do Senhor, o dia é diferente. Não importa o tempo, porque não tem medo da vida, porque sabe que o Senhor estará com você. É mais um dia, é só mais um dia com o Senhor.
Que maravilha, que teve vários améns aí. Que bom, meu irmão, que você acredita nisso. Está na hora de pôr em prática na sua vida. Estamos indo já para os minutos finais. Talvez ainda você tenha uma série da Netflix para terminar de ver, né? Tal. Os brasileiros precisavam de ir lá na Ucrânia. O culto é 6 horas, irmãos, ninguém sai. Eu preguei 4 horas, sentei, o pastor chamou e falou assim, para o tradutor, que estava pregando em alemão, falou assim, avisa o pastor, ainda tem mais 1 hora para ele pregar. Pergunta se tem mensagem ainda. Quando ele disse, eu já me pus de pé, falei, tem, em nome de Jesus. Abri a Bíblia de novo e voltei a pregar. Salmo 23. Pregar 4 horas, 5 horas em cima do Salmo 23. E Deus não deixava eu sair de lá. Deixa. Eu amo aquele país, que eu gosto de ministrar a palavra de Deus. Não tem tempo. Entenda, o Senhor quer restaurar todas as áreas da nossa vida. Mas a escolha é nossa. Ele não força ninguém. É você que tem que escolher. O que é que você quer? Você quer sair daqui nesta noite e continuar tudo igual? A escolha é tua. Mas se você quer sair daqui nessa noite e dizer, chega, tem vida melhor do que essa. Chega, eu não quero mais viver assim. Isso é um vazio, altos e baixos. Tem dia que você não quer nem atender o telefone. Tem dia que você não quer nem falar com ninguém. Não dá para viver assim. Como é que o mundo vai dizer, olha, vi Jesus em você, mas eu queria falar com você, você nem atendeu o telefone. Não conjumina. Quando Jesus está, a alegria do Senhor é a nossa. E aí eu estava no culto. Deus me deu a palavra. E era sobre Lázaro. Marta e Maria pediram para que fosse chamar Jesus. Ele estava numa cidade a 1 dia de caminhada. Jesus vai e diz assim para os amigos de Lázaro e de Marta e Maria que foram lá, vai lá, volta e diz para o meu amigo que essa doença não é para a morte. Passou 3 dias, o homem morreu. Eu amo Jesus. Ele é rei sobre tudo, inclusive sobre a vida e sobre a morte. Viu o que ele pode fazer? Muito bem. 4 dias depois ele chega de volta lá e pede para levarem ele lá no túmulo do amigo Lázaro. Aí as irmãs, escute agora, isso aí é uma revelação que Deus me deu. Aí as irmãs de Lázaro dizem assim, Jesus, não adianta mais. Ela estava dizendo assim, olha, se o Senhor viesse quando nós chamamos, ele estava só doente, nós cremos que o Senhor tinha poder para curar ele. Mas agora faz 4 dias, para o judeu primeiro dia, veja, o espírito, a carne morreu. No segundo dia, a alma saiu da pessoa. E no terceiro dia, o espírito se retirou. No 4º dia, para o judeu, não tem mais o que fazer. Sabe que Marta Maria estava dizendo para Jesus? Jesus, veja, nós cremos que tu tem poder para curar. Agora, para tirar um homem do 4º dia que já morreu, que cheira mal, esquece. Era isso que ela estava dizendo. Quantos cristãos estão vivendo assim e puseram uma pedra sobre situações, dizer, não adianta, cada vez que eu tentei mexer com isso, veja, eu só sofri. Olha o que Deus me mandou pregar naquele domingo. Uma irmã foi convidar uma senhora que já não vinha na igreja há algum tempo, veja, estava triste, e essa mulher disse assim na casa dele, o que eu vou fazer na igreja? Eu coloquei uma pedra sobre meus problemas, porque quando eu tentei tirar a pedra, eu só sofri, então eu não mexo mais com isso. E ela insistiu e foi. E Deus coloca essa palavra na minha boca. Ela ficou olhando uma para a amiga da outra, como que se ela tivesse contado tudo para mim. E eu nem vi a irmã, cheguei, já o culto tinha começado. Mas o Espírito de Deus estava lá, e chegou o dia daquela mulher, e Deus disse assim, diz para o meu povo, e Ele falou isso para mim quando eu estava ali, veja, que eu quero que eles tirem a pedra, aquilo que incomoda, aquilo que interfere em você servir ao Senhor, aquilo que interfere em você ter medo de viver, ter medo do futuro. O Senhor está dizendo,
tira a pedra disso, porque eu vou sarar este problema, eu vou curar essa situação e vou te devolver ela sarada, para você dizer, não ponho mais a pedra, porque nasceu de novo. Alguém nesta noite que entendeu a voz de Deus. Você veio aqui e sabe que nós não viemos aqui para brincar. Eu não saí lá de Timbó, de Santa Catarina, deixei meus filhos, deixei a casa, deixei meu neto, enfim, que queriam passar esse final de semana com a gente. Me ligou na sexta-feira, rapaz, vocês vão estar aí, nós queríamos passar esse final de semana. É uma delícia ser vô. Quem é vô sabe o que eu estou falando. Eu paro tudo que eu estou fazendo. Às vezes estou lá trabalhando, ele senta no meu escritório, senta no meu colo, ele põe a mão assim, porque ele vê que eu continuo trabalhando no notebook, põe a mão no meu rosto e fala assim, vovozinho, eu estou aqui. Meu Deus, acabou tudo. Desliga o computador, desliga tudo. Então tá bom. Sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Ele está pondo a mão no seu rosto e diz assim, ei filho, eu estou aqui, eu quero voltar com você para a tua casa, eu quero ficar com você, eu quero ficar no teu negócio, eu quero ficar na tua mente, na tua alma, eu estou aqui, eu quero sarar aquilo que te incomoda. Se você pensa que Deus não pode atuar nesta área, Deus é tão tremendo que Ele pega a hora que você tira a pedra, Ele sara todas as coisas do passado e te coloca de pé e diz, vai em meu nome e fala com poder a minha palavra, porque você está sarado. Alguém nesta noite que entendeu essa mensagem e já sabe por que Deus te trouxe aqui e gostaria de orar conosco, saia do seu lugar, eu gostaria de orar com você. Coloque-se de pé, amados, nós já vamos terminar. Coloque-se de pé, mas eu tenho que fazer essa oração com vocês. Onde estão homens, mulheres, jovens, casais, veja, que aqui vieram e que entenderam a voz do Senhor. Que bom, filha, vem aqui, vem aqui, em nome de Jesus, traga a tua família, traga teus filhos, enfim, e vamos levantar um clamor juntos, dizer, restaura, Senhor, a terra da minha vida. Pode vir, tem lugar, pode vir, vem mais para pertinho, vem aqui, vem um pouquinho mais perto, meu amado, vem filha, vem. Noite que Deus preparou para você. Saia daqui diferente do que você entrou. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Por que preciso do Espírito Santo? Para que o mundo saiba, escute isso, para que o mundo saiba que somos filhos de Deus. Está vendo? Você é filho de Deus. Para que o mundo saiba que somos filhos de Deus. Deus já me livrou da morte tantas vezes em avião, que às vezes tem irmãos que falam assim, pastor, veja, quando eu for viajar, eu gostaria de estar no mesmo avião que o irmão. Sabe o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo, eu sei que o Senhor é filho de Deus. Ei, pastor Leandro, pastora Cristina, Deus ama essa igreja. Deus colocou vocês para fazerem a diferença neste lugar. Não tem volta. Esse é o seu lugar. Os pastores que aqui estão, escute isso. Abrace esse casal. Abrace. Faça como os homens de Deus. Veja, não deixa o braço dele abaixar. Coloque-se debaixo lá e mantenha o braço levantado. Enquanto o braço dele estiver levantado, veja, a glória de Deus estará neste lugar. E vocês vencerão, vocês vencerão. Ele é o anjo da igreja que Deus colocou neste lugar. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Pai, te agradecemos, Senhor. Deus, eu fui fiel à tua voz, Pai. Eu ministrei, Pai, aquilo que tu colocou em meu coração, que tomou a minha mente, Senhor, tomou e encheu a minha alma.
Tu falaste quando eu aqui entrei, Senhor, nesta noite, que essa palavra ia sarar muitas pessoas nesta noite. Seria o curédio, Senhor, na vida deles espiritual. Pai, alguns que não acreditavam mais a possibilidade de algumas situações suas do passado, que ainda eles carregavam, ser sarada, vão sair daqui, Senhor, curados para a glória do Senhor, e essa ansiedade não vai mais encontrar lugar no coração delas. Pai, não vai tirar mais noites de sono, não vai tirar mais o apetite, não vai dar apetite, ao contrário, vai sarar, no nome de Jesus, Pai. Senhor, se alguém entrou aqui nesta noite com alguma enfermidade no sangue, nos ossos, nos órgãos, Senhor, câncer ou qualquer outra enfermidade, em nome de Jesus, para que eles saibam que Tu és Rei, que Tu és Senhor, saiam daqui curados, em nome de Jesus. Enfermidade, terminou Teu tempo nesta vida, Jesus chegou, a saúde chegou, glória seja dada ao Senhor, para a Tua glória, Pai. Senhor, os Teus filhos entenderam que precisam dos frutos gloriosos do Teu Espírito, dos dons espirituais. Senhor, aquele que está buscando, aquela que entendeu e está buscando, em nome de Jesus, dá frutos e dons espirituais, Senhor. Dá dom de sabedoria, dá dom de fé, dá dom de maravilha, em nome de Jesus, Pai. Dons de cura, Pai, capacita esta igreja com poder sobrenatural, restaura a ousadia, em nome de Jesus, para a Tua glória. Eu profetizo, Pai, sobre esta Tua casa, ordenado pelo Teu Espírito nesta noite. Volte a coragem e restaure a ousadia, em nome de Jesus, para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, são Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém.